Fala, empreendedor! Eu disse que se você gostasse do assunto dos gatilhos mentais, da heurística, e me pedisse, eu voltava para falar mais. E olha eu aqui de novo. Estou aqui voltando para falar novamente sobre gatilhos mentais, vamos falar de mais alguns. Então, se você já gostou do primeiro episódio que eu falei de gatilhos, espera só um pouquinho que eu venho aqui te contar mais alguns. Até já! Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultório Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então, pega papel e caneta, porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Bora lá, empreendedor, vamos falar de mais alguns gatilhos mentais. Se você está chegando agora, não entendeu o que é esse negócio de gatilho mental, heurística, não estou entendendo nada disso, então pausa aqui e volta, para o episódio onde eu estou explicando o que é. Acho que foi o episódio 113. Episódio 113 eu estou explicando ali o que é um gatilho mental, o que é heurística. Então primeiro eu ensino lá o que é o assunto, e aí você vai entender melhor, e expliquei alguns gatilhos, aí você vai entender o assunto de hoje, tá bom? Hoje eu quero falar de um gatilho chamado gatilho da escassez. O que é o gatilho da escassez? Funciona mais ou menos assim, ó. A gente tende a valorizar, nós seres humanos tendemos a valorizar aquelas coisas que tem poucas, que são raras. Quanto mais raro, mais escasso, mais ele vale, não é mesmo? Por que o diamante vale? Por que o ouro vale, né? Por que o ouro vale mais do que aquela pedrinha que tem ali na esquina da sua casa? Exatamente porque aquela pedrinha tem em todo lugar e o ouro não tem em todo lugar. Então quem tem a posse de alguma coisa, de algum objeto, de algum serviço, não importa o que seja, mas que seja raro, tudo que é raro, que é escasso, tem mais valor na mente humana. Nós atribuímos mais valor ao que é raro, ao que é difícil, né? Então, se aquilo é mais difícil de ser alcançado, tem coisas que eu vou comprar, uma fruta, às vezes que ela é cara pra caramba. Sabe por que ela é tão cara? Porque é difícil o plantio, é difícil a colheita, é difícil o preparo, é difícil o transporte. Tem determinadas frutas, você vai comprar, por exemplo, deixa eu ver, maracujá nos Estados Unidos. É caríssimo. Por quê? Porque ela não é plantada lá, o clima de lá não é favorável, então ela é plantada aqui. Aqui você tem que plantar, colher, etc., embalar, transportar para lá, vai chegar com um preço muito alto, né? E, enfim, esse tipo de coisa faz com que o que é escasso, o que é raro, valha mais, a gente percebe mais, a gente está disposto a pagar mais, a gente atribui mais valor, a gente gosta mais, tá certo? Essa é a heurística. Tá bom, então se eu tenho uma coisa que é mais rara, ela vale mais, eu pago mais, etc., a pergunta seria: como é que eu vou usar este gatilho a meu favor? Será que tem alguma forma de eu usar este gatilho, essa verdade, essa heurística a meu favor? Sim, quando eu me torno raro em alguma coisa. E aí voltamos para falar do que? Adivinha? Foco, né? Foco, diferenciação. Se eu sou um comum, se eu sou um normalzinho, se eu sou aquele que está em tudo quanto é lugar, se eu sou aquele que todo mundo, entendeu? Se eu sou mais um na multidão, eu não sou escasso, eu não sou raro, eu sou comum, commodity. Então, quem vale mais? Quem é comum ou quem é raro? Quem é raro. Se a minha área, eu sou, sei lá, especialista em fazer... eu trato pacientes odontológicos com fobias graves. Eu trato isso com, sei lá, uma mistura de hipnose, PNL, programação neurolinguística, e mais algumas técnicas e sedação, não importa. Então, assim, eu sou um especialista em fazer odontologia clínica geral, porém para pacientes com fobias graves, com traumas. Então eu conto para o mercado: olha, o que eu tenho de diferente?
Sabe aquele caso que é impossível, que a pessoa tem trauma, que ela chora, que ela grita, ela tem ataque de ansiedade, de pânico, literalmente? Não estou falando em modo de ser, não. Pessoas que têm pânico. Então, se elas descobrem que eu sou um dentista que trato disso, que eu sei lidar com isso, e que os meus pacientes são todos pacientes que não deixavam ser tratados há 20, 25 anos e comigo deixaram porque eu tenho um método meu próprio, que eu fiz um combo de coisas que eu consigo, com esse conjunto de técnicas e métodos que eu fui desenvolvendo, eu consigo resolver. Visualiza isso. Quantos destes você conhece no Brasil? Quantos? 1, 2, nenhum? Percebe o que é ser raro? Agora você sabe quantas pessoas no Brasil, estou dando isso como exemplo real, quantas pessoas no Brasil têm pânico real de dentista, que tem dentes com problemas gravíssimos e que não vão por causa desse pânico, não vão de frescura, não vão por pânico, né? Quantos? Centenas e milhares. Então, neste meu exemplo, olha que interessante, se eu consigo desenvolver uma marca para mim, o meu personal brand, se eu consigo desenvolver isso e contar para as pessoas na minha comunicação que eu tenho essa especificidade do trabalho, eu estou dizendo que eu sou raro, eu estou usando o gatilho da escassez. Então, uma das formas da gente usar o gatilho da escassez é mostrar o quanto eu sou raro e as pessoas então se deslocam para esse tipo de coisa quilômetros. Ela se desloca, ela pode pegar avião para vir para cá, para vir até mim. Porque ela perdeu as esperanças com outras pessoas. E ela volta a ter esperanças quando ela ouve falar que tem alguém super especializado. E se ela entrou numa página minha, no Instagram, num site, alguma coisa, e me viu como personagem, falou assim, cara, me identifiquei, esse filho é legal, acho que eu vou lá. Ponto para mim, ou seja, eu consigo fazer essa atração. E esse meu serviço, você acha que é o mesmo preço, mais barato ou mais caro do que o normal? Com certeza mais caro, porque é raro. Entende? Então, cara, só de eu entender e ter um foco, eu consigo fazer coisas extraordinárias, né, sabendo de escassez. Escassez também significa, às vezes, tempo. Escassez de prazo. Então, por exemplo, a mesma coisa, tem um outro gatilho que também chama urgência, que é parecido. Mas eu posso mais ou menos juntar um pouco os dois aqui. O gatilho da urgência, né, com o gatilho da urgência, da escassez, eles são irmãos, né? O gatilho da urgência é a escassez de tempo. Então, por exemplo, eu sei que se eu conto, né, eu conto para o meu cliente, por exemplo, que alguma coisa tem prazo para validade. Sabe aquela coisa do tipo, últimas peças, tem que comprar agora, são últimas peças, últimas vagas, está acabando, últimos dias, contagem regressiva, olha, faltam só 3 dias, e aí expira, aí fica mais caro, ou não pode mais. Isso tudo é o gatilho da escassez, gatilho da urgência sendo trabalhado, né? Então a escassez é quando a escassez da coisa e a urgência é quando a escassez do tempo. Mas eles são, na verdade, no fundo, a mesma coisa. Torna aquele tempo valioso para que a pessoa tome a decisão logo, no caso da urgência, né? Tem uma experiência muito legal que fizeram, tem isso em vídeo também, muito bacana. É curioso. Sabe, você já foi no supermercado e naquele mercado que tem alguém com um microfone falando, né, o negócio, olha, tem bolacha aqui com desconto, tem aqui um sabão em pó com desconto, só agora compre, vem aqui no corredor 3. Você já viu isso? Então imagina o seguinte, você está no supermercado e a voz começa a falar assim, atenção, o arroz, não sei, pacote de arroz com 5 quilos, né? Só pode ser levado no máximo 3 pacotes de 5 quilos por pessoa. Não insista, por favor. Atenção, ordem especial aqui do supermercado. Devido, ela não fala o motivo, mas ele só falava assim, devido à necessidade do momento, era mais ou menos essa frase, devido à necessidade do momento, informamos a todos, ou seja, era um motivo tosco qualquer, informamos a todos que não insistam, a favor levar no máximo 3 pacotes de 5 quilos, não insista. O que aconteceu? É muito interessante. Toda vez que eles faziam isso, as pessoas começavam a se olhar, iam até lá e começavam a pegar o saco. Quantos? 3. E alguns tentavam pegar 4 e 5, cara, né? Ele tinha acabado de falar que não podia, mas as pessoas assim, pegavam pelo menos os 3, assim, ué, mas por quê? Tá acabando? Será? Está tendo apocalipse? O que acontece? Não sei. Ou seja, nem motivo tinha. Mas só do fato ele falar assim, a quantidade que tem é escassa. Vai acabar, né? Não pode. Pronto, as pessoas já iam lá e pegavam. É impressionante como o ser humano funciona.
né? Olha como o ser humano funciona. Só de você falar, olha, não pode pegar mais que 3, atenção. A pessoa, por quê? E já automaticamente funcionam alguns gatilhos e a pessoa vai lá e compra os 3. É muito estranho. Mas é assim que funciona. Então, só para você entender um pouco mais disso. Mas como é que você vai usar? Sendo raro, sendo único, sendo específico e não sendo melhor naquilo que você faz. Entende que eu falo isso bastante, que o seu diferencial não pode ser, eu atendo com carinho, eu sou muito bacana, as pessoas gostam de mim, tem que ver que legal. Bacana, isso significa ser melhor. Ser melhor não é ser diferente. Diferencial competitivo é o que te faz único, é o que te faz raro. Entenda isso, criatura. Então, quanto mais você tem um caminho que é seu, um adjetivo que é seu, mais você está ganhando espaço no mercado. Então, constrói um diferencial competitivo em cima da escassez, porque é interessante também. Ele significa muita coisa para quem consome, porque ele sabe que aquilo que ele vai encontrar em você, o conjunto do que ele vai encontrar em você, da prestação de serviço, do tipo de serviço que você faz, de equipamento que você usa, o conjunto é raro. Não terá outro, ou terá outro, sei lá, só daqui a 100, 200 quilômetros, entendeu? Então, tudo isso funciona para o gatilho da escassez. Muito bem. Um outro gatilho que eu quero comentar com vocês é o gatilho da reciprocidade. Gatilho da reciprocidade, na verdade, é aquele gatilho do obrigado, eu vou retribuir. É isso, no fundo é isso. Quer ver? Pensa comigo assim. Quando uma pessoa... Vamos falar de sentimento, ok? Não vou falar de razão, de sentimento. Porque a heurística, ela fala do impulso, do gatilho mental que faz a gente ter uma tendência a agir daquela forma. Então pensa comigo assim, quando alguém te xinga, te humilha, te agride, a sua tendência mental, emocional, não é agredir de volta, não é xingar de volta. A tendência não é essa, a sensação não é essa, ainda que você não faça por educação, por respeito, por amor, enfim, não importa, né? Por consciência, mas não vem o ímpeto, ou seja, o que nasce em você não é exatamente a vontade de retribuir o mal com o mal? O nome disso? Reciprocidade. Heurística da reciprocidade. Vamos dar um outro exemplo agora positivo. Alguém te faz uma coisa super boa. Então alguém te dá um presente. Você vai na casa de um amigo e esse amigo na hora você vai dormir na casa dele, tá? Sei lá. E nem é tão amigo assim às vezes. Mas na hora de dormir, ele e a esposa saem do quarto e cedem a cama, o quarto dele para você. Você fala, não, de jeito nenhum, cara, isso aqui é só quarto. Não, faço questão. E eles saem da casa, te prestam a casa, te doam a casa. Como é que você reage? Então, qual é a sensação que brota? A sensação é assim, cara, você fica até constrangido, não é isso? E aí você fala, eu preciso retribuir esse favor. Muitos de nós vai querer comprar um presente super bacana para dar para aquele casal, não é? Alguns vão ficar assim, cara, o que eu faço? Então eu vou convidá-los para ir lá agora na minha casa, dar uma viagem de volta, e aí eu vou fazer o mesmo. A gente tem a sensação da reciprocidade, eu preciso mostrar gratidão, né? Aliás, a ingratidão é uma das sensações que as pessoas mais têm raiva. As pessoas não gostam de ver outras pessoas com ingratidão, ou seja, as pessoas não gostam de ver que em outras pessoas a reciprocidade positiva não funciona. Olha que interessante, as pessoas cobram umas das outras que as pessoas tenham gratidão, ou seja, reciprocidade positiva, não a negativa. A negativa é mal vista. Ela até aceita. Aí eu entendo que a pessoa respondeu assim, que foi grosseiro, por causa do outro eu entendo tal, mas a gente valoriza aquela pessoa que tem equilíbrio, que ela não respondeu, não é assim? Agora, já o positivo, se ela ignorar, se ela ficar inerte, fala, nossa, que pessoa fria, recebeu um presentão e ficou nessa, nem falou nada, nem obrigado, que esquisito, porque a gente já espera a reciprocidade, porque essa heurística que a gente aprende, a nossa mente é programada para ela. Então, sabendo disso, que a gente tem essa tendência da reciprocidade positiva, como é que a gente usa isso? Como é que você usa isso a seu favor? Quanto mais você faz pequenas coisas ao seu cliente, ou candidato a cliente, ou as pessoas com quem você convive, quanto mais pequenos favores você concede, quanto mais você agrega valor, entrega valor, ajuda em pequenas coisas, mais aquelas pessoas vão ficando com um sentimento de que precisa de devolver aquilo. Não faça necessariamente com essa intenção, tá?
Mas saiba que isso pode acontecer. Então, quando você distribui talvez algum tipo de brinde, algumas pessoas talvez possam vir a te preferir num determinado momento porque já ganhou alguma coisa de você. Pode ser, não estou dizendo que brinde tem sempre esse efeito, mas pode ter em algumas ocasiões. Eu já tive uma ocasião, vou contar um exemplo para vocês aqui, era dia 24 de dezembro, isso há muito tempo atrás, eu fui ao consultório, buscar um documento, alguma coisa, não me lembro agora exatamente o que, estava de bermuda, chinelo, chinelo não, eu estava de um tênis, mas era quase que um chinelo, porque ele estava meio estourado ali. De fato, fui lá rapidinho para pegar o negócio e ir embora. Eu cheguei lá, tô pegando, toca a campainha, fui ver, era uma senhora com uma filha, na verdade duas filhas, mas uma delas, uma era pequenininha. A menina chorando e com a cara desse tamanho, assim, inchada, né? Ou seja, a menina de uns 12 anos, com dor pra caramba, aquela senhora desesperada, e ela falou que tinha rodado todos os lugares da cidade, não encontrava um lugar aberto. Né? Eu estava em Guarulhos, uma cidade grande, mais de 1,5 milhão de habitantes, não tinha um hospital para dentro, ninguém atendeu ela. Né? Dia 24 de dezembro, à tarde. Né? Aí eu, caramba, né? Ela, não, por favor, me ajuda, eu vi que tinha uma luz aqui e tal, então ela me viu entrando, não lembro o que ela falou, mas eu vi algum sinal que tinha gente, ela falou, vou tentar lá. Bom, enfim, aí eu fiquei com dó, falei, tá bom, vai, entra aqui, vamos ver. Mas eu falei, mas olha o meu estado. Eu falei, não tem problema, doutor. Bom, enfim, atendi essa menina, coloquei ela pra dentro, atendi, vi o que era, vixe. Era, obviamente, um canal, um probleminha ali, enfim. Abri o dente, aliviei a dor dela, fiz o curativo, limpei, fiz o que precisava ser feito. Tá bom. E deixei ela preparada aquilo, pelo menos para passar. E só de estar com anestesia já estava aliviada, e estava medicada, anti-inflamatório, analgésico, enfim, não vou falar de terapêutica aqui, mas fiz o que precisava ser feito, aliviei a dor da menina e deixei ela preparada para que depois, ali daqui a algumas semanas, a gente efetivamente fizesse um canal, alguma coisa. Mas enfim, aquela pessoa nem era minha paciente. Era paciente de outra pessoa, mas enfim, naquele momento ela veio lá. O que aconteceu? Agora falo de reciprocidade, lembra que o assunto é esse, dessa historinha? O que acontece é que essa pessoa, passada algumas semanas, voltou. Né? Então veio a mãe, veio a filha para fazer o canal, mas mais do que isso, ela trouxe o marido, os outros filhos, trouxe o sobrinho, ela me indicou, aquela mãe, eu acho que ela me indicou umas 18, 20 pessoas, se eu não estou enganado. Eu não lembro, perdi a conta. Ela virou uma cliente extremamente paladina. Ela indicava pessoas por um sentimento de gratidão que ela não cansava de me falar. Ela sempre me agradecia. Toda vez que ela, nossa, muito obrigado por aquele dia e tal. E me mandava paciente. Ela me mandava outro paciente, na cabeça dela, quase que num sentimento de obrigação. Não, eu preciso retribuir o Dr. Plínio, porque ele foi um amor ali em me atender, em tirar a dor da minha filha no Natal. Entende o valor que isso tem? Isso é o gatilho da reciprocidade. O que não quer dizer que você vai necessariamente, como eu falei, ficar fazendo coisinhas para conseguir o favor de volta, porque às vezes o favor pode não voltar, né? Mas saber disso é legal. Saber disso faz o quê? Com que você ajude a compor a sua moral, talvez até. Sabe assim, cara, ajudar o outro é bom, é bom. É bom, é ruim, né? Ajudar o outro é uma coisa boa, é saudável, não é? Você já sabe disso, não preciso te explicar. Mas olha que interessante, sabe, já ouviu falar aquela frase de que o bom que a gente faz volta, retribuir o bem com o bem, essas coisas todas que a gente ouve falar bastante? Então, que o universo conspira para quem faz o bem. Então, porque na verdade a gente tem essa heurística. O ser humano tende a devolver o bem, tende a devolver o mal também, né? Mas tem gente que é ingrata, que devolve o bem com o mal com o bem, tá? Tudo bem, mas não vamos falar disso. Nós estamos falando aqui do gatilho e de que ele funciona para a imensa maioria dos seres humanos normais, tá bom? Sendo assim, começa a pensar tudo aquilo que você tem feito e como às vezes a resposta talvez que você possa estar tendo negativa dos seus pacientes ou dos seus colaboradores, da sua equipe, talvez a resposta esteja sendo ruim porque eles estão respondendo, pode estar sendo uma reciprocidade, podem estar respondendo a um maltrato que eles observam da sua parte. Isso com equipe, por exemplo, é muito forte. Se você trata mal a equipe, o ambiente de trabalho é horrível, você agride moralmente, você xinga, você humilha, então, a equipe não te entrega. Aí não te entrega, você humilha mais. Né? Reciprocidade eterna. Vira um círculo vicioso fatal. Né? Ou seja, péssimo para todo mundo. Então aprenda com isso, que você é o responsável por quebrar esse tipo de ciclo. Esse tipo de mal na sua vida. É você que é responsável pela sua vida, você que tem que quebrar essas coisas.
tá certo? Então, aprender o gatilho da autoridade ajuda muito a gente ter acho que um caminhar melhor na vida, tá bom? Ajuda a gente a interpretar coisas que acontecem, a observar coisas que acontecem e a colher frutos do nosso próprio existir, tá? Se você for uma pessoa assim alinhada com isso que eu estou falando, vai ser o colher fruto de coisas naturais. Se você não for assim, tiver talvez o comportamento contrário, como esse que eu mencionei agora, de ser alguém mais agressivo, você vai ou já pode estar colhendo frutos exatamente pelo mesmo motivo de tudo isso, desse comportamento estranho aí. Tá certo? Muito bom, gente. Hoje foram então mais 2 destes gatilhos mentais, esse capítulo tão legal chamado heurística que eu vim aqui contar para vocês. Como eu falei, já expliquei antes, tem muitos outros gatilhos importantes para a gente conversar e aqui a gente está só começando nesse assunto. Se gostou, me avisa, me conta que eu venho aqui contar novamente outros gatilhos e a gente conversa mais ainda sobre isso, tá bom? Um forte abraço, até mais. Espero que você aprenda com tudo isso e use, tá? Valeu!